Good morning, everyone's a warm welcome to everyone from Bom our panel. dia a todos, sejam bem-vindos. Bem-vindos. É um grande prazer estar aqui, começando com o nosso quarto dia de diálogos China-Brasil, Cinturão e Rota e Brasil, regras e coordenação de políticas. Então, eu vou ler o disclaimer primeiro para todos. Esse é o disclaimer da FGV. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância, por favor. Ok, obrigado. Ótimo. Bom, podemos começar agora, então, com o nosso painel e vamos falar sobre como é a resolução de conflitos, regras, perspectivas e desafios interculturais. Bem-vindos aos palestrantes, Li Hu, vice-presidente da Comissão de Arbitragem Marítima da China, professora Carrie Chang, da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, Natália Lamas, árbitra e advogada, Leonardo de Campos Melo, que também é árbitro, advogado e um dos sócios fundadores da LDCM Advogados. Então, nós preparamos 4 pontos para discutir hoje sobre a resolução de conflitos. Primeiro, a conexão entre a resolução aí no cinturão e rota entre China e Brasil, entender como isso funciona, como isso está conectado com o nosso país e com a China. O segundo ponto é a escolha da lei aplicável entre as leis de arbitragem entre a China e o Brasil e as questões principais entre a China e o Brasil. Vamos falar sobre os mediadores, o idioma, a tradução e o quarto ponto, que estão essas questões de arbitragem internacionais entre a China e o Brasil e como isso é aplicado, como enfrentamos os problemas antes de pensar em responsabilizar algum agente no nosso país ou em um país no exterior. Então, cada um vai falar um pouco, vão compartilhar os seus pensamentos e depois vamos abrir comentários e seguir para o outro palestrante. O primeiro ponto é a conexão entre a resolução de conflitos no Brasil e na China. Vamos começar com o senhor Li Hu e depois a senhora Carrie Chang, depois Natália e Leonardo. Por favor, senhor Li Hu. Muito obrigado, senhor moderador. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse webinário organizado pela FGV. Então, muito obrigado por me convidarem aqui hoje. E vamos falar um pouco sobre essa iniciativa do Cinturão e Rota. Sabemos que, originalmente, isso se refere a alguns países colaborando com a Ásia, mas agora a iniciativa do Cinturão e Rota está aberta a todos os países. E no final do ano passado, na China, assinamos um documento de cooperação
com 138 países e 31 organizações internacionais. Então, a partir dessa iniciativa do Cinturão e Rota, pensamos em políticas, leis, regulamentações, como elas são emitidas, como elas estão conectadas, para atrair investimentos estrangeiros e também motivar as empresas chinesas a fazerem investimentos e participarem de comércio internacional. Então, podemos ver esse fenômeno no campo da resolução de conflitos. Nos últimos 12 anos, a arbitragem na China e na Ásia realmente se desenvolveu muito. Então, na China, temos 270 instituições de arbitragem. E entre essas instituições, temos instituições que trabalham com o comércio internacional, temos o Comitê Chinês de Arbitragem também, e outras. E até esse momento, na China, a maioria das disputas, elas terminam na arbitragem. E de acordo com as minhas estatísticas nos últimos anos, de 2013 a 2020, essas instituições participaram e trabalharam com 36 casos. E tivemos casos de países da América Latina, por exemplo, do México, do Brasil, do Peru, do Panamá, da Venezuela também, e da Argentina e o Chile. Então, podemos ver realmente um aumento em casos com países da América Latina. E essas instituições de arbitragem trabalham com esses casos. A CEMAC, que é a Comissão especificamente de Arbitragem Marítima da China, já trabalhou com 354 casos que incluem 13 internacionais desde 2018. E a CEMAC, CMAC, é a Comissão de Arbitragem Marítima da China. Então, ano passado vimos 111 novos casos marítimos, alguns internacionais também, de 22 países no mundo. E vimos casos também conectados com a América Latina. Nessas disputas, nem sempre é um caso em que as partes vão chegar a um acordo. E existe uma possibilidade de desfechos diferentes nessas situações. Podemos ver cada vez mais nessas instituições de arbitragem que existem mais disputas que envolvem a China. Vemos, por exemplo, o Centro Internacional de Arbitragem de Singapura, o de Hong Kong. Todas essas instituições aceitam mais de 70 disputas que envolvem a China. E isso também mostra que o desenvolvimento realmente da iniciativa do Cinturão e Rota. Então, esses são os meus comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Li Hu. Entendemos realmente que existe um crescimento enorme aí e que precisamos... E vamos ouvir agora um pouco mais da professora Carrie Schenk. Muito obrigada. Márcio, eu acho que acabamos de ouvir aí um panorama geral da iniciativa Cinturão e Rota. E essa iniciativa específica
começou com o Xi Jinping para promover o comércio internacional entre China e diversos países, na Europa, no Sudeste Asiático, na África também, e na América Latina, claro. E realmente para aumentar os investimentos e promover essa cooperação entre a China e outros negócios, pensando nos investimentos internacionais, especialmente de infraestrutura em países em desenvolvimento. Então, muitos contratos e subcontratos foram assinados entre a China e regiões diferentes, apesar do país não ser formalmente parte dessa iniciativa do Cinturão em Rota de várias formas diferentes, isso, a princípio, não impacta realmente esse relacionamento de comércio e investimento com o Brasil, porque sabemos que a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil atualmente, e o Brasil também é um parceiro comercial muito importante para a China, ao lado dos Estados Unidos. Eu quero compartilhar alguns dados com vocês. Podemos ver que, apesar da pandemia, a exportação do Brasil à China chegou a 46,7 bilhões de dólares em março de 2021. Então, esses são dados bem recentes. Podemos ver que o comércio entre os dois países continua muito forte. Alguns produtos também que foram importados da China para o Brasil nesse período, alguns produtos agrícolas, como a soja, por exemplo, e a China também está exportando os produtos, especialmente produtos tecnológicos para o Brasil, equipamentos específicos para a indústria. Então, realmente podemos ver isso, apesar da pandemia. Esse comércio entre a China e o Brasil não foi tão impactado assim. A China continua muito ativa também, pensando em investimentos no Brasil, especialmente na indústria energética, projetos de infraestrutura também, mas especialmente na indústria energética. E, claro que existem muitas relações comerciais entre o Brasil e a China, então não deveríamos ficar surpresos vendo que as disputas também aumentaram. Os dados que estão relacionados com a CETAC, que é uma organização específica, tenho dados também do ICC, que é um novo comitê formado para a iniciativa do Cinturão em Rota, com escritório em São Paulo. ICC é realmente muito importante nessa resolução de disputas entre agentes brasileiros e chineses, também o Centro Internacional de Hong Kong, que trabalhou com 12 casos envolvendo agentes latino-americanos, e isso inclui países como Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá e Peru. Então, eu quero destacar, primeiramente, que a iniciativa do Cinturão e Rota não é estática, ela sempre está mudando, e são relações complexas e envolvem parcerias comerciais. Então, esse tipo de relação próspera entre partes chinesas e brasileiras vai continuar tendo conflitos. Então, nós temos dois sentidos sobre essa iniciativa e a resolução de conflitos vai continuar acontecendo. Muito interessante, Kerry, e o motivo de falar sobre essas estatísticas, é claro que a China é o primeiro parceiro comercial no Brasil. E agora nós mudamos para a Natália, por favor. Olá, bom dia. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. E ouvindo a professora Carrie Cheng e o professor Li Hu falando sobre essa iniciativa Cinturão em Rota e as expectativas de ter um crescimento que nós, como árbitros, esperamos que aconteça, que tenham esse crescimento nos conflitos entre Brasil e China,
Eu estava pensando aqui, principalmente devido à fala do professor Li Hu, qual cidade seria uma cidade neutra para a perspectiva da parte chinesa? Porque as partes brasileiras normalmente têm cidades neutras em relação a Nova York ou a Europa. Normalmente é Paris, Londres ou Nova York. Mas eu acredito que nós estamos abertos a ter outras cidades neutras, outros assentos neutros ou outras agências que provavelmente faria com que as partes chinesas ficassem mais confortáveis. Então, eu gostaria de ouvir, por exemplo, Singapura seria um assento neutro na perspectiva da parte chinesa. A parte chinesa ficaria confortável em ter a Singapura como uma cidade neutra, ou qualquer outra ideia que o professor Li Hu possa ter em relação a isso. Please feel free to comment. Fique à vontade, Li Hu. So thank you, Natalia. Obrigado, Natália. Of arbitration. Yes. Bom, você está falando sobre locais de arbitragem. Na iniciativa do BRI, o cenário de arbitragem na China foi desenvolvido há muito tempo, mas nesse caso, as partes chinesas devem ser uma Midland deve ser uma das cidades principais, considerando que as instituições estrangeiras já estão lá para fornecer subsídios de arbitragem. Então, por exemplo, Xangai ou Pequim, já existem processos para incentivar que instituições estrangeiras tenham seus escritórios em Xangai ou em Beijing ou em Pequim. Mas essa iniciativa Cinturão em Rota também está penetrando em outras áreas de arbitragem com instituições europeias ou outros subsídios que estão acontecendo nesses conflitos. Até onde eu sei, além dessas Chinese Midlands, eu acho que nós temos a preferência, provavelmente vão escolher Hong Kong ou Singapura, Paris, Estocolmo ou Londres como locais de arbitragem. Por outro lado, a escolha das partes pode ser mais diversificada no futuro. Por exemplo, no nosso lado, a gente tem alguns locais que os partis querem usar os locais de Hong Kong para fazer a arbitragem. E também existem algumas instituições anteriores de arbitragem nos Midlands que, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Arbitragem, mas eles estão usando essas regiões no meio da China. Então, os institutos brasileiros de arbitragem também estão considerando essas regiões. Isso depende da negociação entre as partes, logicamente, mas até onde eu sei, as principais cidades têm cada vez mais instituições competitivas no futuro para abrigarem a arbitragem em relação às partes chinesas. Porque com mais investimentos, isso pode aumentar o volume de investimentos entre a China e outros países. Então, eu acho que a gente consegue ver no futuro da arbitragem acontecendo nessa região da Ásia e também na América Latina. Obrigado. Gary, anything to add? Carrie, você quer adicionar alguma coisa? Eu concordo com o professor Li Hu, com os pontos que ele falou. Eu queria adicionar só que nas partes chinesas, nos últimos anos, a gente teve escolhas bem diversas de locais de arbitragem, de sedes de arbitragem. Algumas instituições brasileiras que nós tivemos alguns conflitos. Só para mencionar aqui, eu acho que a ICC ainda permanece uma das principais escolhas.
e nós temos escritórios em São Paulo, Nova York. Eu acho que nos Estados Unidos tem o potencial de oferecer outros locais, outras sedes. Alguns depende de onde são localizadas as instituições, que pode ser até Miami, por exemplo, que pode ser uma locação boa para as partes brasileiras e chinesas. Como o professor Li Hu, Hong Kong e Singapura ainda está bem popular, mas eu acho que isso vai depender muito dos conflitos que envolvem as partes, se Xangai pode ser usado para disputas internacionais. Das perspectivas de neutralidade entre as partes, eu acho que vai depender das instituições. Well, now Leo would like to hear your thoughts. Ok, Leonardo, eu gostaria de ouvir as suas ideias agora. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer ao professor Evandro Carvalho e à Fundação Getúlio Vargas pelo convite para estar nesse painel hoje, e também o professor Márcio Guimarães. E também quero saudar aqui para meus colegas aqui do painel, professora Carrie Cheng, professor Li Hu. Eu estava pensando aqui, enquanto eu ouvia Li Hu e a professora Carrie Cheng, e qual seria a relação entre o Fórum Comercial recém-criado chinês e as instituições de arbitragem em relação a essas disputas. Existe algum registro onde há já arbitragem internacional na China, e qual seria esse registro? Estou curioso para saber isso. Obrigado pela pergunta. Bom, para resumir esse mecanismo nessa iniciativa BRI, nessa relação, o SBC da China estabeleceu esse Fórum Comercial Internacional de Arbitragem da China. Em algumas províncias, e também o Conselho Nacional de Arbitragem, que é o SCE, e o que é importante, para criar uma plataforma para as ADRs, as disputas alternativas. Por exemplo, de acordo com as regras e procedimentos da CRC, a gente tem que ter até 15 de dezembro de 2018, a SBC era o painel de arbitragem e de instituições de mediação. Isso inclui a CIMEC e outros três institutos de arbitragem chineses que estão dentro do painel. Então, para a arbitragem internacional, com essas disputas, isso se relaciona às melhores iniciativas de BRI e todos os países e regiões relacionadas a essa iniciativa. Para árbitros internacionais, para conduzir esses processos, eles podem ter todo o apoio do SBC e com as jurisdições conformadas para entrarem nas medidas de procedimentos de arbitragem e para fiscalizar e para aplicar a sentença final. 4 instituições internacionais de arbitragem conduzidas pela CEMAC também fizeram alguns trabalhos para aplicar essas decisões. Então, essas partes podem requerer diretamente ao SBC para aplicar esses atos. E depende da parte requerer outras formas de arbitragem, como todas as provisões ordinárias da lei. Então, é um pouco diferente. E a SBC está estabelecendo, junto com a CSC, e pode fornecer melhores serviços para esses conflitos em relação às iniciativas de cinturão em rota. Mais um ponto que eu queria mencionar. Para o Conselho Internacional de Arbitragem, a SCE,
os membros do Conselho da SCE podem ser indicados pela SPC para fornecer serviços de mediação para esses conflitos, à medida que for acordado entre as partes que forem submetidas a esses membros do Conselho. Então, o acordo entre as partes, de acordo com a mediação e com os membros do Conselho, podem ser diretamente confirmadas pela SPC. E as salas de transferência podem ser feitas pela decisão do tribunal do SPC para que a decisão seja aplicada. Então, essa também é uma outra vantagem proporcionada pela CICC. Obrigado. Welcome. It's very interesting, your explanation. De nada, muito obrigado por essa explicação, professor Lee. Eu vi a entrevista que o senhor deu para a ICC alguns anos atrás, se eu não me engano foi em 2019, e o senhor falou exatamente o que o senhor disse aqui agora, que o princípio geral nessa harmonia é muito precioso na China. Então é importante entendermos, principalmente para nós aqui no Brasil, que vocês evitam, pelo menos até o final do conflito, vocês evitam uma decisão. Você sempre tenta entrar em acordo e no seu direito, nas suas leis, no direito chinês, esse acordo pode ser atingido em qualquer momento durante o procedimento arbitral, até antes de chegar no tribunal arbitral. Isso é muito interessante. So we can move on to our Ok, podemos passar para o segundo ponto, que vai ser a escolha da lei aplicável para as leis de arbitragem brasileiras e chinesas. Nós vamos ver algumas liberdades aqui nas leis brasileiras e chinesas de arbitragem, se houver alguma exceção, por exemplo, entidades públicas ou empresas estatais. Podemos começar com Natália, depois Leonardo e depois os comentários de Lihu e Carrie Shen. Por favor, Natália. Bom, como desde a nossa lei de 2006, nós temos a liberdade, toda a autonomia de escolher as leis para os méritos, o que é muito bom, porque naquele ponto a gente não tinha autonomia entre as partes nos tribunais brasileiros. Então a arbitragem se tornou uma forma mais certa de lidar com conflitos internacionais, porque as partes tinham certeza e tinham a liberdade de escolher qualquer lei internacional para resolver essa disputa. Então, isso está no segundo artigo da Lei de Arbitragem Brasileira. Em relação às exceções de entidades públicas e estatais, eu acho que é interessante ver ou dar um passo para trás para colocar todo mundo aqui no mesmo nível. Hoje, as entidades públicas brasileiras têm a possibilidade ou têm a autorização de arbitrar seus conflitos. Isso não há nenhuma polêmica em relação a essa questão, porque a lei de arbitragem brasileira já foi mudada em 2015, permitindo isso. Antes dessa mudança, a gente não tinha nenhuma autorização expressa dentro da lei de arbitragem de 96, que era original, sem as mudanças de 2015. Porém, nós temos várias outras leis setoriais, por exemplo, na área de petróleo e gás, ou na área de comunicações, ou as concessões de parâmetros públicos. Então, existem alguns artigos ou dispositivos legais que permitem que entidades públicas procurem a arbitragem. Agora, após 2015, nós temos a certeza que não há mais essa discussão e a lei geral de arbitragem já foi permitida que isso acontecesse. E com relação à arbitragem com entidades ou empresas brasileiras em geral, antes de 2015 e
baseada nessa lei e certas doutrinas e professores das universidades que sempre falavam que isso seria permitido porque a lei de arbitragem não proibia que a administração pública fosse para a arbitragem. Tínhamos vários casos e várias leis que víamos no Supremo Tribunal de Justiça que permitiam que várias entidades públicas pudessem ir à arbitragem, usar a arbitragem. Então, a questão aí é, existe um problema, uma questão com a escolha da lei feita por essas entidades que usam a arbitragem? Elas precisam usar a lei brasileira ou estão livres para usar a lei que acham que se encaixa melhor ao seu contrato? Bom, como eu falei, antes de 2015, não tínhamos uma lei geral ou única sobre isso. A lei brasileira de arbitragem não regula essa questão, então tínhamos várias leis setoriais que permitiam a arbitragem da parte de entidades públicas brasileiras, usando a lei brasileira, então usando a lei material brasileira. O contrato era sujeito à lei brasileira. E essa lei de 2015 não pensava que a lei brasileira exclusivamente seria usada por entidades públicas ou administrações públicas. Artigo 2, terceiro parágrafo, considerava que entidades públicas brasileiras e sua autorização para arbitrar a sua disputa está sob a lei. Então, isso significa que entidades públicas brasileiras não podem entrar em arbitragem com ex equi bono, por exemplo. E essas entidades públicas brasileiras precisam entregar essas disputas para uma arbitragem sob uma lei específica. E depois disso, várias discussões aconteceram. Isso significa que, bom, ainda estamos conversando sobre se é só a lei brasileira ou não. Vários autores acreditam que as entidades públicas brasileiras só deviam ser sujeitas à lei brasileira, mas existe um entendimento que vários profissionais da arbitragem já mencionaram e já conversaram em um congresso de profissionais da arbitragem, onde eles discutem várias regras e tentam estabelecer direcionamento para a interpretação de várias regras da arbitragem no Brasil. E em 2016, esses profissionais da arbitragem brasileiros falaram que as entidades públicas brasileiras, isso não é uma lei, não é só uma espécie de orientação. Esses profissionais falaram que as entidades públicas brasileiras talvez sejam sujeitas a soft law internacional em certos setores, como Lex Mercatoria ou Lex Petrolia, e isso nos leva a uma pergunta que é: por que não usar uma lei estrangeira? Então, eu acho que talvez o Léo pode falar um pouco mais sobre isso, sobre essas discussões, e se realmente existe uma exceção com relação a essa liberdade de escolher a lei, especialmente depois de 2015. Certinho, obrigado, Natália. Bom, o que a Natália está dizendo é que em 2015 recebemos essa suposta boa notícia de que o Brasil aceitou que a administração pública poderia oficialmente, sob uma autorização geral da lei de arbitragem, começar esses processos de arbitragem, e considerando o governo federal, estadual, as municipalidades e a administração indireta também. Isso inclui administrações públicas,
fundações públicas também e outros. Porém, desde 2015, e eu vou ser bem objetivo sobre isso, eu diria que talvez enfrentamos um pequeno desafio com isso, porque no nível federal, em 2019, um decreto foi assinado pelo presidente Bolsonaro que regulamenta o uso da arbitragem pela administração pública envolvendo contratos em portos e aeroportos e outros. Então, quando isso envolve a arbitragem, a escolha da lei e do idioma são os seguintes, que são obrigatórios. A arbitragem deve ser decidida a partir de pontos da lei. Essa lei deve obrigatoriamente ser a lei brasileira. Isso deve acontecer no Brasil e o idioma usado deve ser o português. Então, essas regras, basicamente, adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro e São Paulo e alguns outros, mas eu vou falar sobre esses dois especificamente. Eles já emitiram seus decretos estaduais com relação à arbitragem, em relação a administrações diretas e indiretas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. E esses decretos dizem a mesma coisa que o decreto federal já afirmou. Então, com relação aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, eles precisam seguir a lei brasileira, e isso deve acontecer ou no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, e a arbitragem deve acontecer em português. Então, realmente, isso já cobre essa questão da escolha de lei em relação à emenda de 2015 à Lei Brasileira de Arbitragem. E em relação ao nível estadual ou federal, isso já restringiu a escolha de leis que podem ser usadas no processo de arbitragem. Muito interessante essa comparação aí entre os elementos e essas empresas chinesas que estão no Brasil, que investem na infraestrutura, que trabalham com empresas públicas ou com o Estado mesmo. Então, eu quero saber um pouco sobre os comentários do senhor Li Hu agora. Bom, na China, sob o marco jurídico chinês, a arbitragem, bom, as partes podem escolher a lei que será usada nesse acordo de arbitragem. Então, a validade do acordo de arbitragem será decidida de acordo com a lei e entre essas duas partes. E se não há um acordo entre as partes, a lei de arbitragem chinesa será usada. Então, as partes são livres para escolher a lei de acordo com as características da disputa. Agora, em alguns tipos de disputa específica, só podem usar a lei chinesa. Então, na China, com relação às disputas e empresas do Estado, existe uma possibilidade de escolher onde essa arbitragem acontecerá. E algumas disputas com relação a casamentos, adoção ou questões administrativas não podem ser aplicadas na arbitragem. Então, essas disputas que não podem considerar a arbitragem são um caso à parte. Bom, excelente. Bom, Carrie, por favor. Muito obrigada pelos comentários sobre a lei de arbitragem brasileira. Eu já ouvi coisas muito positivas sobre a lei de arbitragem brasileira, porque realmente vemos que o Brasil, em certo ponto, é uma referência
na área da arbitragem. É muito bom ouvir as suas perspectivas sobre a lei da arbitragem brasileira. Alguns outros pontos, eu não vou repetir o que já foi falado, mas com relação ao que a Natália e o Léo falaram em relação à arbitragem com entidades públicas, eu não sei se consegui seguir muito bem os seus comentários, mas eu entendi que as disputas, por exemplo, agora precisam usar a lei brasileira, usar o português, deve acontecer no estado, de acordo com a situação, Rio de Janeiro ou São Paulo. E em negociações internacionais, realmente, a maioria das vezes, depende das partes para decidir que tipo de lei será usada e a sua aplicabilidade. Então, existem essas questões com relação à escolha de leis e que levam as partes a escolherem se a arbitragem acontecerá no seu país ou não. Eu fiquei um pouquinho confusa com relação às características específicas do Brasil e essas restrições sobre a escolha da lei. Se vocês poderiam esclarecer isso um pouquinho, eu agradeceria. Excelente pergunta. Léo, por favor. Sim, claro. Bom, basicamente, professora Carey, eu entendo as suas preocupações e dúvidas sobre essa decisão em relação à administração pública do Brasil, mas o que aconteceu é que essa emenda de 2015 com relação à lei de arbitragem incluiu, sim, uma autorização geral para as entidades públicas participarem de arbitragem sem restringir e limitar a lei que seria aplicada a essas entidades. E depois houve um decreto federal que envolve disputas da administração pública, áreas específicas, como portos, aeroportos, transporte. E os estados do Rio de Janeiro e São Paulo falaram, ok, autorizamos que a administração pública e o Tribunal de Arbitragem no Brasil se responsabilizem por isso, mas nós, como entidades públicas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, se vamos aceitar participar dessa arbitragem, nós vamos definir requisitos separados para essa arbitragem que deve ser decidida de acordo com a lei brasileira e de acordo com as especificidades de cada estado, Rio de Janeiro ou São Paulo, e o idioma português. Então, essa é uma condição para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo e a administração federal em si. Essas questões que se referem a esse decreto específico se aplicam dessa forma. Então, o Brasil, basicamente, está dando esse consentimento ao governo federal, e foi isso que os estados do Rio de Janeiro e São Paulo fizeram. Então, eles estão aceitando essa arbitragem, mas essa arbitragem deve ser decidida pela lei brasileira, usando o idioma português. If understood well. Sim. Bom, Carey e Lico, na China, por exemplo, se você tem uma arbitragem entre uma empresa do Estado, ou entidade do Estado, e um empreendimento ou um negócio, você pode escolher, por exemplo, a lei brasileira e usar o idioma inglês? É possível? Sim, é possível. Ótimo. Por exemplo, ano passado, CEMAC aceitou 4 casos onde as partes aceitaram essa arbitragem CEMAC sob a lei estrangeira nessa disputa, a lei coreana, a lei italiana, a lei britânica, por exemplo. É possível, sim, não é um problema. Excelente, interessante ouvir isso, é uma diferença enorme entre o Brasil e a China. E eu quero falar também que, em relação a esses contratos que foram escritos há 10 ou 20 anos, e agora uma disputa
disputa surgiu, vemos várias leis chinesas sendo aplicadas a entidades do Estado. Eu vi um caso recentemente envolvendo empresas chinesas e americanas na Califórnia, usando a lei do Estado da Califórnia. Mas como essas empresas chinesas estão com um poder de barganha maior, agora estão usando mais a lei chinesa para essas entidades chinesas. Isso tem a ver com o poder comercial, e eu acho que nos próximos 10 anos vamos ver isso cada vez mais, essas disputas envolvendo partes chinesas, usando a arbitragem através da lei chinesa. Ok, bom, estamos ficando sem tempo aqui. Vamos para o nosso terceiro ponto. Agora nós temos as mudanças culturais de alguns mediadores e arbitragens, a tradução, idioma. Então, eu levanto essa questão aqui, os princípios gerais de harmonia. Eu acho que há uma diferença entre a China e no Brasil. Nós tivemos esses desafios culturais. Nós precisamos saber o tempo médio de um procedimento arbitral, por exemplo, se a sentença deve ser racionalizada ou se há alguma condição formal to fulfill under Chinese law. que algum advogado deve obedecer de acordo com a lei chinesa. Em relação à tradução dos idiomas, as audiências, se o tribunal deve sediar as audiências ou deixar as partes falarem quando elas quiserem ou quando elas desejarem. Então, vamos começar esses pontos. Gostaria de ouvir do senhor Li Hu primeiro. Ok, muito obrigado, moderador. Na China, nós temos o exemplo de arbitragem, onde as regras de arbitragens, uma vez que o tribunal já foi informado sobre casos internacionais, a sentença deve ser tomada dentro de 6 meses, desde a informação ao tribunal. Em sentenças domésticas, o tempo normalmente é 3 meses. Então, geralmente, falando para casos internacionais, todo o procedimento da arbitragem marítima vai durar mais ou menos de 9 a 12 meses. E de acordo com a lei arbitragem chinesa, o tribunal deve dar a sua sentença dentro desse período. No entanto, se a sentença será proferida de acordo com os acordos entre as partes chegados dentro desse procedimento arbitral, a sentença pode ser feita fora desse prazo. All right, so in China, Okay. in China, sorry. once the word, yes, E na thank you. China, In China, once word has been made, it's final. depois que a sentença é proferida, ela é final. E as partes têm que concordar com essa sentença e você não pode recorrer a essa sentença. Na arbitragem chinesa, quando uma parte pode ser representada por advogados chineses ou advogados estrangeiros sem problema nenhum. No entanto, de acordo com a lei chinesa, os advogados anteriores ou de advogados estrangeiros não podem desobedecer à lei chinesa, de acordo com as arbitragens. Então, os advogados chineses devem assessorar os estrangeiros nesse ponto. E numa audiência entre as arbitragens da CEMAC, o tribunal vai conduzir toda a audiência livremente. Então, uma instituição vai fornecer os serviços, os principais serviços administrativos àquele tribunal. E, em relação ao idioma, as partes podem escolher qual é o idioma que vai ser usado no procedimento arbitral. Se as partes chegarem a um acordo anterior e, na falta desse acordo, o idioma deve ser chinês. No entanto,
a instituição ou o tribunal pode decidir qual o idioma seria aplicável para ser usado no procedimento de arbitragem. Em alguns casos, em algumas circunstâncias especiais, de acordo com os casos. Mas no procedimento arbitrais, At the request of one party, qualquer solicitação de uma das partes para o tribunal arbitral deve ser feito de acordo com a sua iniciativa e deve ser feito pelas partes para fornecer toda a versão traduzida, ou a versão em inglês ou em português, dos procedimentos arbitrais. Obrigado. Thank you. Professor Carey. Obrigado, professora Carey. Sure. I think Dr. Lee has covered most Eu of acho the que o important Dr. Lee resumiu bem o ponto. Eu tenho algumas coisas a acrescentar aqui. O senhor mencionou de quanto tempo leva um tribunal para proferir uma sentença. Eu acho que isso é bem diferente na China. Eu acho que os procedimentos arbitrais na China não são tão mais rápidos do que qualquer outra região. Eu já participei de arbitragens em Hong Kong ou em outras partes do mundo. E eu diria que em casos comerciais normalmente levam pelo menos o dobro desse tempo na China, ou às vezes 3 vezes ou 4 vezes esse tempo em outros locais. Então esse é um dos pontos. Então os procedimentos na China tendem a ser mais rápidos. Eu já vi algumas sentenças boas sendo proferidas reasoning, those or com algum racionamento bem complicado, de acordo com o idioma que é usado. E na minha experiência na arbitragem, dentro e fora da China, uma outra coisa em relação que os tribunais arbitrais controlam no procedimento, eu realmente acho que na China, não sei no Brasil, mas pode ser semelhante, por causa do treinamento semelhante de muitos árbitros das regiões chinesas. Eu acho que fora há mais controle do procedimento em relação aos o que os árbitros têm em suas restrições, eu acho que eles têm mais probabilidade de adiar uma sentença. Eu acho que isso depende da escolha das partes. Você pode ter um procedimento arbitral na China e você pode ter medo de escolher árbitros estrangeiros ou que tenham uma formação diferente que os árbitros chineses ou as instituições chinesas. Se você preferir, por exemplo, eu prefiro um processo mais estrangeiro, com árbitros que não entram tanto nos méritos, mas eu acho que os tribunais chineses levam menos tempo para processar essas sentenças do que os árbitros de outra formação ou com outra região. Outros tipos de questões culturais, eu realmente não sei se essas questões chegam a ser problemáticas. Eu acho que na China a gente tem vários talentos com língua estrangeira que podem falar inglês, português também. Também já vi muitos brasileiros que falam até chinês bem, então nós temos alguma segunda geração de colônia chinesa no Brasil que são bilíngues em português e chinês. Então, nunca encontrei isso como um problema, nunca vi na China. Eu já vi vários brasileiros trabalhando de acordo com as leis chinesas e eu tenho certeza que eles vão ter todo o material necessário para fazer isso no futuro, para ajudar nessa comunicação entre as partes e entre as duas partes. Então, não acho que isso seja um problema. Ok, Natália, você tem algum comentário? Thank you. Just to give a perspective on these issues. Ok, mas só para dar uma perspectiva sobre essas questões, de acordo com o direito brasileiro. A lei brasileira fornece 6 meses de sentença de arbitragem para ser proferida, mas isso é sempre definido pelas partes e normalmente eles dão mais tempo ao árbitro para lidar com conflitos. Isso é só uma cláusula geral da lei que normalmente não é seguida, que na verdade não é seguida pelas partes. Nos meus
20 anos de experiência praticando arbitragem, eu nunca vi um caso que tenha sido decidido em 6 meses após a informação ao Tribunal de Arbitragem. A professora Selma Leme, de São Paulo, que é uma das coautoras da lei brasileira, ela faz uma pesquisa todos os anos em relação a estatísticas de arbitragem e, de acordo com sua pesquisa, a arbitragem brasileira normalmente leva 1 ano e meio, 18 meses. Na realidade, eu acredito que essas estatísticas levam em considerações os acordos ou procedimentos arbitrais que terminam em acordos, porque um procedimento arbitral, principalmente de infraestrutura ou de construção, pode levar até 3 anos, devido a pelo menos 2 procedimentos com expertise ou especialistas, então não é tão rápido. Para ser definitivo, você pode ter uma decisão que não vai ser questionada em tribunais judiciais, mas não é tão rápido assim. E talvez não deve ser tão rápido assim como alguém pode esperar, porque o processo da lei, nós sabemos que requerem tempo e é demorado. Mas em relação à próxima questão, no Brasil, as sentenças arbitrais devem ter seu raciocínio. Nós temos provisões constitucionais no artigo 93 que diz que todas as decisões devem ser fundamentadas. Isso também foi incluído na Lei de Arbitragem Brasileira de 96. Então, não há nenhuma dúvida que uma sentença arbitral deve ser fundamentada. Como a professora Carey falou, eu também acho que os árbitros brasileiros fazem uma boa fundamentação e tentam fazer uma fundamentação completa em suas sentenças, principalmente porque eu acredito que há essa ideia de como é um serviço que está sendo prestado e não é um grande serviço, na verdade é um serviço caro, os árbitros brasileiros tentam sempre fornecer boas sentenças que lidam com todos os seus argumentos. Então, isso está na lei, está contemplado na Constituição e também é um costume, uma praxe na arbitragem brasileira. A outra questão é a participação de advogados. Bom, antes do judiciário, as partes devem ser representadas por advogados. Isso é bem conhecido no Brasil. Antes dos árbitros, as partes brasileiras não precisam, diante de um árbitro, não precisam ser representadas por advogados. Eles podem ir sozinhas ou com seus representantes ou nenhum advogado envolvido. Isso significa que os advogados estrangeiros podem atuar nos procedimentos arbitrais brasileiros, mesmo que a lei arbitragem esteja sendo aplicada. Isso não é um problema no Brasil. Bom, em relação ao controle sobre os procedimentos, talvez em audiências, eu acredito, não sei como Ligo sente em relação a isso, eu já tive experiências com árbitros brasileiros que eram mais suaves e deixavam os procedimentos, principalmente nas audiências, fluírem de uma forma bem leve, sem muita intervenção. E na minha prática, eu prefiro que os árbitros exerçam algum controle sobre os procedimentos, principalmente nas audiências, porque eu acredito que isso protege as partes e garante que os árbitros estão prestando atenção, estão considerando tudo o que está acontecendo, tudo que está sendo dito. Isso também é bom no ponto de vista das partes, para elas saberem que tipo de pergunta ou que tipo de questão vai chamar a atenção dos árbitros. Então, eu prefiro que os árbitros sejam mais controladores nesse sentido. Eu concordo com a professora Carey que alguns árbitros têm sua formação em common law, então, normalmente, eles tendem a ser mais suaves. E, finalmente, em relação ao idioma, eu espero que a gente tenha mais praticantes que falam chinês. Eu não falo chinês, não é o meu caso, mas, por exemplo, eu estava verificando que nós não temos
muitos tradutores juramentados de chinês aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Nós só temos uma tradutora juramentada no Brasil, em São Paulo nós temos 8, então isso não é um número muito grande. Então eu acredito que no futuro, com todo esse movimento para termos mais relações econômicas entre Brasil e China, nós vamos ter mais pessoas falando o idioma chinês e esperamos que isso não seja mais um problema. Então, esses são meus comentários iniciais. Obrigado, Márcio. Não sei se Léo quer adicionar mais alguma coisa. Bom, eu vou falar rapidamente, eu concordo com tudo que a Natália falou, e eu só quero adicionar aqui que isso tem a ver com o tempo médio e que um caso de arbitragem demora no Brasil. Eu acho que na minha prática, pelo menos eu concordo com a Natália, nunca vi um caso assim que durou só 6 meses ou um ano, eu acho que é bem raro. Eu acho que, em média, se o caso precisa de provas muito simples, talvez 2 anos, mas se o caso precisa de evidência ou provas mais específicas, especialmente disputas, por exemplo, do setor da construção, isso pode durar aproximadamente 4 anos, em média, e os procedimentos que são decididos dentro dessa janela de 3 anos, isso pode acontecer, mas casos mais complexos podem demorar de 5 a 6 anos. E era isso que eu queria adicionar à nossa discussão. Muito obrigado, Léo. Excelente ponto. Eu já vi casos que duraram 4, 5, 6 anos, porque isso é importante. Temos alguns especialistas que, por exemplo, temos que esperar 4 ou 5 anos pela primeira rodada, e isso leva um tempo. Bom, estamos chegando ao nosso final agora, então a aplicabilidade da sentença na China ou no Brasil, vamos tentar entender se esses países realmente adotaram a Convenção de Nova York de 1958, que passos estão envolvidos nessa aplicabilidade para as sentenças arbitrais, se existem números com a relação ou dados com relação a essas sentenças nas relações Brasil-China. Então, são pontos muito importantes, como eu mencionei no começo. No final da arbitragem, temos uma sentença e é importante ver se ela é reconhecida e qual é a aplicabilidade dela em cada país. Então, eu quero começar com o senhor Li Hu. Muito obrigado, professor. Sim, a China já ratificou a Convenção de Nova York em 1986 e ela é aplicável na China desde 1987. Com relação à Convenção de Nova York, a China fez 2 ajustes, um que é o comercial e o de reciprocidade. E com relação à aplicabilidade dessa sentença estrangeira de arbitragem na China, isso é feito de acordo com a Convenção de Nova York. Na China, geralmente, com relação à aplicabilidade, consideramos 4 níveis diferentes. Temos o mais baixo, o intermediário, uma corte intermediária, uma alta e uma corte suprema, o Tribunal Supremo. Então, temos que ver, considerar esses níveis diferentes e onde a disputa está localizada. Agora, com relação à determinação e à aplicabilidade, se ambas as partes ou entidades legais ou organizações, considerando elas, o limite do tempo é de 6 meses para receber essa sentença final. Agora, em outros casos, esse tempo pode ser de 1 ano. Também existem exceções
com relação à aplicabilidade e o tribunal pode decidir com relação à parte que precisa pagar essa sentença. Também existe um limite de tempo com relação aos argumentos que devem ser feitos e como eles se relacionam a essa aplicabilidade. O tribunal, quando ele emite a sua sentença, ele define essa janela de tempo com relação à aplicabilidade. Eu acho que, com relação à arbitragem na China, a maioria desses casos recebem um tipo de aplicabilidade específica e os tribunais chineses podem aplicar, sim, a Convenção de Nova York. Há 6 anos, eu vi que essa aplicabilidade foi revisada na China, porque uma das questões foi abordada pelos tribunais chineses. E temos que examinar essas questões dentro dos procedimentos de arbitragem. Então, a aplicabilidade na China depende dessas políticas e as convenções diferentes. Muito obrigado. Professora Carey, você gostaria de fazer algum comentário? Sim, eu acho que recebemos um panorama geral muito bom e na China, sim, estamos vendo que é muito mais fácil exercer essa aplicabilidade de sentenças estrangeiras na China. Geralmente, os tribunais apoiam essa aplicabilidade e existe um mandato do tribunal, do Supremo Tribunal, com relação a essas sentenças estrangeiras. Existe um processo de revisão. Então, se um tribunal intermediário decide uma sentença, existe um processo de revisão que dura aproximadamente 6 meses a 1 ano e que é analisado pelo Supremo Tribunal. Então, existe sim essa proteção adicional dessas sentenças arbitrais na China e essa aplicabilidade também. Ano passado, publicamos um paper falando sobre essa revisão da aplicabilidade de sentenças emitidas entre 1995 e 2005, estudando essas decisões e vimos que somente aproximadamente 98 sentenças foram decididas por esses tribunais intermediários e metade não foram aprovadas, foram revertidas pelo Supremo Tribunal. Então, eu também acho que muitas partes nesse processo de arbitragem pensam muito, se preocupam por essa aplicabilidade em países diferentes, e eu não sei como isso funciona no Brasil, mas existiam dificuldades, sim, com como exercer essa aplicabilidade em processos diferentes. E, na verdade, a China e Hong Kong entraram em um acordo, acho que ano passado, sobre essa aplicabilidade de questões internas. Então, são medidas que podem ser reconhecidas e aplicadas por tribunais chineses imediatamente. Então, eu acho que o reconhecimento dessas medidas interinas também está melhorando na China, e essas são as minhas observações gerais. Bom, vamos lá, vamos fazer a comparação agora do nosso lado, Léo. Sim, claro, meu prazer.
Bom, antes de falar desse assunto da Convenção de Nova York, só para dar um contexto aos professores Li Hu e Carey sobre essa aplicabilidade de sentenças arbitrais, eu quero explicar que até 2004, o Supremo Tribunal Brasileiro tinha jurisdição exclusiva para reconhecer uma sentença arbitral estrangeira. Isso mudou na Constituição e realmente alterou essa jurisdição para o Tribunal Superior de Justiça brasileiro, que é o nosso Tribunal Supremo para questões federais na lei. Então, isso realmente alterou essa jurisdição exclusiva desde janeiro de 2005. Essa jurisdição exclusiva para decidir está com o STJ. Então, quando uma sentença é reconhecida pelo STJ, ela deve ser aplicável em um tribunal federal. Então, uma vez que a sentença é reconhecida em Brasília pelo STJ, a parte interessada deve se apresentar para um tribunal federal e pedir que esse tribunal federal apoie essa aplicabilidade. Então, com isso em mente, eu quero esclarecer que às vezes as pessoas ficam surpresas com isso, como as coisas funcionam no Brasil. Mas o ato de arbitragem de a lei de arbitragem de 1996, naquela época, não tínhamos ratificado a Convenção de Nova York, isso só aconteceu em 2002, porque existia resistência do lado legislativo. Agora, essa lei, esse projeto de lei, na verdade, da lei de arbitragem brasileira, ela realmente incorporou como se fosse um marco baseado na Convenção de Nova York. Então, isso aconteceu de alguma forma antes de ratificarmos a Convenção de Nova York, ela já estava de alguma forma incorporada nessa lei de arbitragem brasileira de 1996. Que dizia, bom, essa é a lei aplicável a essa questão, mas quando há algum tratado, quando temos um tratado que se relaciona com essa questão, a convenção se aplicará. Então, vamos até 2002, o Brasil ratifica a Convenção de Nova York, vamos agora 3 anos na frente, e o STJ começou a decidir e ter jurisdição exclusiva para decidir a aplicabilidade e reconhecimento de sentenças emitidas fora do país. Então, sabemos que já temos a Convenção de Nova York como parte do nosso marco legal e a lei brasileira de arbitragem diz que essa lei se aplicará sempre que isso for ratificado no Brasil. E isso tem sido aplicado, sim, com poucas exceções, pouquíssimas. E essas provisões, isso é aplicado às provisões da Lei Brasileira de Arbitragem. Como eu já falei, a Lei Brasileira de Arbitragem realmente incorporou um marco muito parecido com aquele da Convenção de Nova York. O problema com isso é que sempre que o STJ decide a aplicabilidade de uma sentença arbitral, em vez de olhar para a Convenção de Nova York e se isso é aplicado de uma forma global, o Brasil está olhando para a lei local e aí perde uma oportunidade de aprender da prática de outros países, como isso pode ser usado no Brasil. Isso acontece até hoje. Existem algumas exceções, claro, a essa forma não muito favorável de interpretar a lei, mas geralmente
o STJ, quando ele reconhece uma sentença arbitral internacional, ele realmente se refere à lei local e não à Convenção de Nova York. E, em termos de número, a professora Nádia de Araújo, que é uma referência aqui no Brasil, ela sempre observa o número de casos e como essa aplicabilidade foi decidida frente ao STJ, e ela generosamente compartilha essa informação. Então, de 2005 até hoje, vimos 108 casos de aplicabilidade, de reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil, e 10% não foram reconhecidas. Então, 90% dos casos foram reconhecidos, sim, pelo STJ, que eu acho um número positivo, e geralmente as decisões são favoráveis, sim. Geralmente o STJ não entra nos detalhes sobre os méritos do reconhecimento dessa decisão no Brasil. Eles tomam muito cuidado com isso. E, claro, que existem defesas em relação à soberania e políticas públicas, e isso se relaciona com as partes e como elas se apresentam frente ao STJ. Sobre a pergunta sobre se o Brasil realmente adotou a Convenção de Nova York inteiramente, eu diria que parcialmente, porque ainda temos a lei brasileira de arbitragem, que é, de certa forma, uma cópia dessa Convenção de Nova York, mas existe uma diferença central, e é aqui que eu digo que o Brasil não está aplicando a Convenção de Nova York inteiramente. Como todos nós sabemos, a defesa das políticas públicas reforça a política do país em relação a outros países. No entanto, o STJ brasileiro já vem interpretando a defesa das políticas públicas olhando somente as políticas públicas locais ou nacionais do Brasil. Isso pode ter um papel bem relevante em termos de reconhecimento para o que representa uma defesa local da política pública ou o que pode constituir uma política pública internacional sob disputa da convenção. Então, para isso, o Brasil desenvolveu muito alguns casos nesse sentido, mas eu acho que isso é uma questão de tempo. O STJ está prestando mais atenção a tratados internacionais e a aplicação desses instrumentos no Brasil, e esperamos ver essa correção na aplicação da Convenção de Nova York num futuro bem próximo. Muito obrigado. Ótima comparação. Vamos ouvir da Natália agora, se ela tem algo a dizer. Sim, eu vou ser bem rápido, porque Léo é especialista nesse assunto e ele escreveu um livro sobre isso, inclusive, mas eu vou só acrescentar que eu acredito que o Brasil e o STJ, é uma missão para o STJ, deve tentar ter um espírito mais internacional em relação ao reconhecimento e aplicação dessa lei. Significa a aplicação da Convenção de Nova York, mencionar a Convenção de Nova York e ter em mente que é uma política pública internacional. Sempre que você levanta uma defesa de política pública internacional, deve ser uma internacional, e os padrões para analisar uma sentença deve tentar ser o mais internacional possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos questões muito contenciosas em relação ao STJ. É um dos 10% de negação de reconhecimento. É um caso bem famoso em todo o mundo. Muitos clientes perguntam como é que o STJ está lidando com o reconhecimento dessas sentenças. Então, a gente sempre diz, normalmente é muito bom, a lei brasileira é semelhante à Convenção da Nova York, o STJ ainda se refere à lei brasileira, mas é semelhante, não é uma questão tão grande. Mas, hoje, esse caso. Mas, Léo é um desses casos, advogados desse caso, talvez ele não tenha mencionado por causa disso, mas, nesse caso, o Avingoa, se o STJ se tivesse um pensamento internacional, por
porque a sentença foi proferida em Nova York e todo o procedimento foi feito em Nova York. O Tribunal Federal de Nova York falou não há falta de imparcialidade do lado do presidente do Tribunal Arbitragem. Essa é a principal questão. Se o presidente do Tribunal Arbitral era parcial ou não, e a sede da arbitragem e o Tribunal de Arbitragem falou não, ele não era parcial, a arbitragem foi justa e correta, então nós vamos manter essa sentença arbitral, e as partes internacionais vieram para o Brasil para reconhecer essa sentença e teve que lidar com um STJ interpretando e lidando e construindo o princípio da imparcialidade de uma forma bem paroquial, bem provincial, se posso dizer assim. Eu sei que eu estou sendo bem crítica, mas eu acho que essa crítica deve ser feita porque esses casos são muito famosos e todo mundo se refere a esse caso como se o Brasil tivesse essa visão paroquial da imparcialidade, do princípio de imparcialidade, o que eu não acredito. Então, eu apoio o que Léo falou, eu realmente espero que o STJ tenha esse espírito internacional, seja aplicando a Convenção de Nova York, vendo as sentenças quando elas devem ser vistas ou negando os reconhecimentos quando elas devem ser negadas, caso essa visão internacional seja deturpada. Então, acho que a gente tem uma solução no caso desse caso Abengoa, porque podia ter um diferente resultado se eles tivessem uma visão internacional. Então, desculpe se eu levei mais tempo. Obrigada, Márcio. Não, por isso. Foi muito bom ouvir essa comparação entre o direito brasileiro e o chinês, principalmente em relação às práticas. Bom, nós chegamos ao final do nosso painel. Foi um painel maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês da Califórnia, Gary Sheng, essa manhã, Sr. Li Hu na China, que é quase meia-noite lá. Aqui nós estamos começando o dia, então é um painel bem internacional. Eu gostaria de agradecer ao professor Evandro Carvalho por organizar esse seminário, essa 4ª edição. Ele é o coordenador do nosso Centro do Brasil e China, na nossa Escola de Direito. E também gostaria de anunciar que nós vamos produzir um livro juntos da arbitragem entre Brasil e China. Eu, professor Wanda Carvalho e senhor Li Hu, que vamos publicar no ano que vem, eu acho que no início do ano que vem. E nós vamos ter alguns capítulos de autores chineses e autores brasileiros mostrando como funciona em cada país e cada área da lei. E para terminar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu sempre falo quando eu termino minhas aulas. Se eu sou a mesma pessoa do início e de um tribunal arbitral e no final, e a resposta é não, porque eu nunca sou a mesma, porque nós tivemos uma discussão muito rica e a gente pode entender um pouco mais quando a gente vê as relações entre China e Brasil. Muito obrigado a todos vocês, tenham um ótimo dia, espero vê-los em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Foi muito bom encontrar vocês, mesmo que online. Very well. Thank you. Thank you. Foi um excelente evento. Obrigado a todos.